Imagens de Louise caminhando em uma pista tátil. Oi, prazer. Eu sou um assunto de extrema importância. É de extrema importância dar atenção às pessoas portadoras de necessidades especiais. Bom, são duas mentiras. Primeiro, que não consideram tão extremamente importante assim. E segundo, que sequer sabem como se referir a nós, como nos chamar, ou, melhor ainda, sequer sabem quem somos nós. A pista tátil acaba do nada. Ela faz cara de questionamento. Socorro, Deus, olhai por mim. Imagens de Louise na universidade. Olá, mundo! Eu sou a Louise Suelen, sobrevivente do bacharelado em Ciência da Computação, Técnica e Informática e pessoa com deficiência visual. Cega, para os íntimos. Bom, vamos lá. O que eu quero aqui é só desabafar. Eu preciso tirar do meu peito essa dor e, quem sabe, no processo alcançar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu. E, quem sabe, desse jeito, elas não acham que estão sozinhas. Como eu achei durante muito tempo, que eu tava sozinha, que eu era a única passando pelo que eu passo. Foco na reitoria da UESC. Como eu não posso dar detalhes daquilo que eu não conheço, eu convido vocês para virem comigo na minha realidade. Eu lhes apresento a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, ou um estado de surto coletivo. Dá no mesmo. Corta para cenas da UESC e em seguida do bairro Salobrinho. A UESC está localizada na rodovia Jorge Amado, em Ilhéus, na Bahia. E, como é Ilhéus, na Bahia, claro que a rodovia seria Jorge Amado. Era isso ou rodovia Gabriela Cravo e Canela. Enfim. Nas proximidades da UESC encontra-se o País Salobrinho. Salobrinho para os recém-chegados, Salsite para os íntimos. O fato é que o bairro funciona como um refúgio para os estudantes que vêm de todas as partes do país para pagar suas penitências aqui na universidade. Existem 3 regras básicas. Primeiro, não usar a página dos Segredos UESC em vão. Segundo, não caguetar as colas e pescas do próximo. E terceiro, e não menos importante, não vilipendiar o bar do Denilson. Cenas de Louise no ambiente interno da UESC. Um lindo dia de sol e você foi pra faculdade. Chegando lá, como todo bom universitário, você vai fazer o quê? Se informar no mural. Afinal de contas, o mural de informações, em teoria, é pra informar. Sem braille. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, se você for cego, como eu sou, pode mentalizar o seu arquétipo de Chico Xavier, porque você vai precisar dele. Coloca sua mão no mural e começa a psicografar. Aliás, a psicografia é muito importante na UESC. E eu nem tô falando de adivinhar o que os professores querem nos trabalhos e provas que eles passam. Na real, estudar é uma palavra muito forte. Tem que debater se dá pra fazer isso mesmo, porque estudar é uma das últimas coisas que eu faço, na real. Na verdade, você também vai precisar psicografar o número das salas de aula nos corredores, pra saber onde vai ser a sua aula. Ainda precisa psicografar qual banheiro é o feminino ou o masculino, se isso for importante pra você. No meu caso, eu só abstraio mesmo e aceito a sorte. Vou no cara ou coroa e é isso aí. Tem outra coisa também. Se você for usar o banheiro de pessoa com deficiência, precisa esperar um pouco, porque às vezes as pessoas costumam se maquiar dentro dele, ou... Ela bate na porta do banheiro. E aí, meu filho, dá-lhe psicografia, né? Você precisa arrochar pra psicografar também o nome de cada setor na torre, psicografar os editais inacessíveis, os sites inacessíveis. A UESC fortalece na psicografia. Cenas da Pra UESC. dizer bem a verdade, o universitário cego na UESC, ele tem que ser mãe de Ná, sabe? Às vezes eu fico pensando que é uma tática pra me fazer usar o olho do... O nosso site principal da UESC é super moderno. A identidade visual é totalmente compatível com os anos de 1995. Mas esse não é o ponto principal. O fato é que a acessibilidade para os softwares leitores de tela que pessoas cegas usam... Como especialista, eu posso garantir. Padre Quevedo. Isso não existe. Na real, eu acho que eles sequer sabem como um leitor de telas funciona e quais os requisitos mínimos para ter acessibilidade para ele em um site, né? Engraçado, porque, tipo assim, a Lei 13.146 diz que tem que ter, né? Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Arte.
Terceiro, para fins de aplicação desta lei, consideram-se: e acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Cenas da UESC. Aéreas e dos prédios. Pô, governo, qual é? Ajuda nós aí. Tem que ser acessível? Ou será que não? Para ilustrar isso que eu tô falando, vamos fazer uns testes com o meu leitor de telas em alguns sites aqui da UESC. Eu escolhi o do meu próprio curso, do Colegiado de Ciência da Computação, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa cega e tô no curso. O que a gente espera é que o site do meu curso seja acessível pro meu leitor de telas. Afinal de contas, é o curso de computação. Mas, enfim, vamos ver como é. No lado esquerdo da tela, imagem sobre a WCAG, o guia para a criação de produtos digitais acessíveis. No lado direito, um celular mostrando a página do Google. Menu principal, botão de menu pop-up. Menu principal, então ele lê pra mim menu principal, mesmo que visualmente pra vocês apareça outro ícone. Todas. Imagens, link. Imagens. Google Apps, botão. Google Apps, botão. Novamente ele lê pra mim o que o botão faz, né? Que é abrir a bandeja de aplicativos do Google e não o que está sendo visualizado pra vocês, que seria um ícone. Conta do Google, louissuelen.reis@gmail.com, botão. E agora ele tá falando conta do Google. Qual conta do Google é, que no caso é a minha, né? E leu o meu e-mail associado a essa conta. Novamente, não o que aparece visualmente para vocês, mas o que faz sentido para informação do ponto de vista de quem ouve, porque quem ouve não está visualizando a tela. Então, o que tem que ser passado é a informação, né? Então, o que o botão faz, para que aquele botão serve e não necessariamente o que visualmente é representado. Site do curso de O computação. site do COLCC está em novo endereço. Cabeçalho 1, progresso, 100. Aí, eu não sei o que aconteceu, porque não é informado para o leitor de telas, simplesmente cospe um monte de coisa Sobre o curso. sobre o curso, Ciência da computação na UE. Programa das disciplinas. Fluxograma do curso, link. fluxograma link, Apoio ao estudante. Portal acadêmico, link. Calculadora de prova. E-mail dos professores, link. e-mail dos professores, Aproveitamento de estudos, link. aproveitamento de estudos, Atividades complementares para EMA, link. Regulamento do colegiado. Composição do colegiado, link. composição. Calendário de reuniões, link. Eu já entrei nesse site 712 milhões de vezes. E você, que enxerga a tela, provavelmente está perdido. Porque ele está lendo coisas que não aparecem para vocês. Mas por que isso acontece? Por que a pessoa que programou esse site, ela definiu um botão Botão. que se chama botão. Então eu não sei para que esse botão serve, né? Diferente do que tá lá no Google, produção, lembra para eles como é que tá lá no Google? Google. Menu principal, botão de menu pop-up. Menu principal, então ele lê para mim menu principal, mesmo que visualmente para vocês apareça outro ícone. Site do curso. Ok, então diferente de como tá no Google, onde é informado para o leitor de telas a função de cada botão, né? É repassado esse feedback para o leitor. Aqui é um botão que se chama botão. E aí, para descobrir o que esse botão faz, eu tenho que apertar sem saber o que é. Abriu um menu. Quando eu abro, do ponto de vista de acessibilidade, ele deveria informar expandido, porque afinal de contas eu não tenho como psicografar que expandiu, né? Mas se você for com o swipe para a direita, Hashtag top link. Início link. início, Sobre o curso. sobre o curso, Apoio ao estudante. apoio ao estudante, Colegiado. era tudo aquilo que ele estava falando sem estar exibido na tela. Ou seja, tem um problema de acessibilidade que, diferente de vocês que podem escolher qual informação querem consumir, eu preciso consumir todas porque o desenvolvedor achou que era uma boa, né? E aí, do ponto de vista de acessibilidade, o tempo que eu levo para achar uma informação em relação ao usuário que enxerga é muito maior. Outro problema.
Botão. Pra fechar. O botão que se chama botão, que eu não sei pra que serve, mas eu sei que a lista de opções está aberta, né? E mesmo que eu a feche, Fechou. eu continuo tendo acesso a ela, demorando muito mais para acessar as outras partes do site, né? Enfim. Imagens dos pavilhões e do restaurante universitário. Depois da gente fazer tudo isso, dá fome, né? Felizmente, eu consigo chegar no restaurante universitário. Só que eu não posso dizer o mesmo das pessoas com mobilidade reduzida ou usuárias de cadeira de rodas. Até onde eu sei, mesmo com todos os avanços da tecnologia, os seres humanos ainda não conseguem levitar ou flutuar para conseguirem chegar lá em cima no restaurante universitário sem passar por esse monte de escada. Então, se você for uma pessoa com mobilidade reduzida ou uma pessoa usuária de cadeira de rodas, não sei, não dá, né? Cenas aceleradas da UESC. Eu sou a Loise Suelen, sou uma pessoa com deficiência visual em uma universidade pública, mas eu só sou uma pessoa. E a minha universidade também é uma universidade. Nós somos um caso, uma representação de várias realidades. O mesmo problema que acontece de forma generalizada, com várias pessoas como eu e várias universidades como a minha. Me fala uma coisa, qual estudante sem deficiência, Estudantes andando. quando vai sair de casa para ir para a faculdade, chega suado e cansado no ponto de ônibus, leva uma portada na cara Pessoa cadeirante do no ponto ônibus, de ônibus. batida no seu rosto e o motorista gritando: "O elevador tá quebrado, pega o próximo!" E esse próximo demorar umas 3 horas para passar. Não porque os ônibus não passam ou porque tá tendo greve, mas porque simplesmente eles não comportam uma cadeira de rodas. Ah, é! O acadêmico sem deficiência não usa cadeira de rodas, ou bengalas, ou andadores. Lembrei. Kiko do Chaves. Mas assim, qual acadêmico sem deficiência ouve a frase: "Se você fosse autista, na verdade não estaria na faculdade"? Ou precisa lidar com professores que dizem coisas como: "Lugar de cego não é na faculdade", como eu já escutei várias vezes. Fora aqueles professores que, mesmo quando eu tô em sala de aula, usam frases como: "Aqui, em vermelho, como vocês podem ver". Tela preta, texto branco. Nenhum, né? O acadêmico sem deficiência não passa por isso. Que coisa. Cenas da UESC. O fato é que quando a gente tá atrasado, desesperado pra chegar na faculdade, não dá pra sair correndo atrás do ônibus. Ônibus. Porque não podemos pegar todos os ônibus. Não dá pra sofrer estudando pras difíceis provas de cálculo. Porque estudar é literalmente a última coisa que fazemos. Estudante. Ou que conseguimos fazer, né? Quando paramos para estudar, já estamos cansados de lutar por acessibilidade, acessibilidade, acessibilidade. Daí, eu faço a pergunta: você já teve a sensação de estar gritando dentro de uma câmara de silêncio? Quando você demonstra a cada centímetro do seu corpo o tamanho da sua dor, mas apesar das palavras, apesar das suas expressões, apesar dos 1001 apelos subjetivos que você deixa escapar, como um sinalizador de um navio que tá à deriva, ninguém consegue te entender, ou ninguém quer te entender. O maldito do silêncio reina e ainda por cima sufoca todos os pedidos desesperados de ajuda, ainda que eles venham de um monte de pessoas, ainda que eles venham de uma multidão. Se muitos comunicam o que ninguém compreende ou se interessa, é como se nada, absolutamente nada, fosse dito. E não é só sobre se aceitar, é sobre se fazer entender em suas nuances particulares. Não é sobre superar barreiras, é sobre ter condições para primeiro perceber que elas existem. Não é simplesmente chegar e pedir ajuda. Você precisa encontrar primeiro alguém que possa te ajudar sem palavras como busque a cura ou escuta aqui. Como que os cegos limpam a bunda? O que foi narrado estava escrito na tela em branco sobre imagens da universidade que iam se alternando. A seguir, imagens que ilustram as situações descritas, alternando com cenas da UESC e de Louise. Na verdade, é sobre você estar sozinho, até mesmo no meio dos excluídos. Antes de estudar,
precisa pensar em como vai ser. Antes de trabalhar, tem que convencer alguém a te contratar. Até pra namorar, você precisa mostrar que pode. E se depois de tudo isso você precisar de um psicólogo, você vai ter que desconstruir ele primeiro. Vai ter que ensinar o terapeuta a fazer terapia. Vai ter que ensinar o professor a dar aula. Vai ter que ensinar o médico a exercer a medicina. Saber tudo sobre todos os papéis. Porque afinal de contas, você é uma pessoa com deficiência. Nós, o mundo, estamos aprendendo. E você precisa entender que é um processo lento, demorado e gradual. Precisamos de você para nos ensinar, mesmo que não tenhamos vontade nenhuma de aprender. Você precisa compreender e ter paciência conosco. Precisa ser resiliente, persistente, autossuficiente e ter bom humor. Enquanto isso, nós... Bom, na verdade, nós nada. Sorte sua se você conseguir convencer alguns de que você tem razão. Parece injusto? Você precisa se esforçar. É assim com todo mundo. Você não é especial. Não é A imagem desfoca. especial. Corta pra Louise antigamente de cabelo liso, sorrindo, com a bengala em uma das mãos e com a outra ela tapa a câmera e tudo fica preto.